Pronto, a nossa próxima oração vai ser oração subordinada, objetiva, direta. Então, nós vamos ter uma oração que vai ser complemento, né? E essa oração que é complemento, ela vai ter função de objeto direto. Quando a gente lembra o que é objeto direto, a gente se recorda também quando nós aprendemos o que era um objeto direto e um objeto indireto. Um objeto direto, ele não tem preposição, ele não exige preposição, diferentemente do objeto indireto, que já exige de preposição. Só que como nós estamos falando de objeto direto, certo? Esse objeto direto, ele não necessita de preposição, certo? Então, vamos colocar logo aqui um exemplo. Vou colocar o seguinte exemplo. Todos sabemos que seremos aprovados. Pronto. Todos sabemos que seremos aprovados. Qual é a primeira coisa que eu disse para vocês que nós temos que fazer? Achar a conjunção da regrinha. Vocês lembram o que ou se? Pronto. Achei o que? A minha conjunção. Segunda coisa que eu tenho que fazer é achar a oração principal. Tá aqui a minha oração principal. Oração principal. Certo? Então, bora lá. Claro que aqui vai ser a minha oração subordinada. Agora, eu não sei qual é. Beleza? Todos sabemos. Todos sabemos que seremos aprovados. Tem sujeito nessa oração? Pensem aí. Todos sabemos que seremos aprovados. Vamos olhar a primeira oração aqui, a oração principal. Todos sabemos. Qual é o sujeito? Todos. Quem é que sabemos? Todos. Todos é o meu sujeito. Viu como é importante fazer a pergunta para a oração principal para saber se ela realmente tem sujeito ou não? Porque se não tiver sujeito aqui, já não seria objetiva direta, certo? Então, vamos lá. Todos sabemos. Quem é que sabemos? Todos. Então, todos é o meu sujeito, certo? Agora, vamos saber se realmente nós temos um complemento que tem função de objeto direto, né? Quem sabe, sabe algo. Todos sabemos. Quem sabe, sabe algo. Observe que a pergunta é essa. Quem sabe, sabe algo. Agora, se eu perguntasse assim, quem sabe, sabe de algo, aí era diferente, certo? Então, todos sabemos. Quem sabe, sabe algo. Se eu faço essa pergunta e nessa pergunta eu não tenho uma preposição, aí eu atribuo como oração subordinada, objetiva, direta. Quem sabe, sabe algo. Certo? Pronto. Então, todos sabemos. Quem sabe, sabe algo. Se eu faço essa pergunta e nessa pergunta eu não tenho uma preposição, aí eu atribuo como oração subordinada, objetiva, direta. Quem sabe, sabe algo. Certo? Pronto. Seguindo aqui, a próxima é a objetiva indireta. Ela vai ter sujeito de objeto indireto. Lembra que o objeto direto, ele exige preposição. Então, eu tenho o seguinte exemplo, né? O professor gosta de que nos esforcemos sempre. O professor gosta de que nos esforcemos sempre. É a primeira coisa que a gente tem que fazer, certo? Identificar a oração principal, certo? O professor gosta. Observe que eu coloquei o de que ao invés de que, né? Vamos lembrar que algumas regras quanto aos verbos implicam que o verbo gostar necessita de uma preposição, né? O verbo gostar sempre vai precisar de uma preposição depois dele. Então, observe, o professor gosta. O professor gosta é a nossa oração principal, certo? E o restante aqui, oração subordinada, né? Bora só constatar se a oração subordinada é objetiva e indireta, certo? Então, bora lá. O professor gosta de que nos esforcemos sempre. O professor gosta a oração principal, certo? E a segunda coisa que eu tenho que achar é o verbo. O verbo gosta, certo? O professor gosta. Quem é que gosta? O professor. Então, o professor, que é o núcleo, é o sujeito. Certo? Bora pro verbo de novo. Quem gosta, gosta
de algo ou de alguém. Olha como a pergunta ela muda, né? Depois voltem lá na objetiva direta para vocês perceberem que eu não coloco esse de na minha pergunta quando é direta, mas aqui na indireta eu coloco. Quem gosta, gosta de algo ou de alguém, certo? Se eu faço essa pergunta de, se eu acrescento essa preposição de na minha pergunta, ela está voltada para objeto indireto. Quem gosta, gosta de algo. Lembre que na objetiva direta a gente colocou de sabe, né? Quem sabe, sabe algo. Quem sabe, sabe algo. Eu não coloquei o de, certo? Se eu colocar o de na minha pergunta, é objeto indireto. Então, observe, se eu fiz essa perguntinha e eu acrescentei na minha pergunta uma preposição, quem gosta, gosta de algo, então o restante aqui é oração subordinada, subjetiva, objetiva, aliás, oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Pronto, gente. A próxima aqui é a completiva nominal. Eu pedi para que vocês tenham um pouco mais de atenção quanto a ela, certo? Na regra geral, a completiva nominal ela vai ter função de complemento nominal da oração principal. Vocês lembram que a gente tem sempre que procurar onde está a oração principal, certo? Então, ele vai servir, vai ter uma função de complemento para essa oração principal. Como nós estamos falando de completiva nominal, nós lembramos ali do assunto complemento nominal. Então, nós vamos ter um complemento para o substantivo, para o advérbio ou para o adjetivo, que são nomes, certo? Quando nós falamos de nominal, nomes, que nomes podem ser esses? Substantivo, advérbio, adjetivo. Então, nessa oração principal, nós vamos ter um desses nomes, certo? E um desses nomes vai ter necessidade de um complemento para fazer sentido. Vocês estão entendendo? Então, novamente, dentro dessa oração principal, vocês vão ter um nome, algum nome, certo? Por isso, nominal. E esses nomes, eles vão ter necessidade de quê? De um complemento, certo? Tudo bem? Então, aqui o primeiro exemplo. Tenho medo. Imagine a pessoa chegando para você dizendo, tenho medo. A primeira coisa que vai se perguntar é de quê, né? Se eu tenho medo de alguma coisa, ou que alguma coisa aconteça. Eu tenho medo de alguma coisa, eu tenho medo. Então, observe aqui o verbo ter em seguida o medo. O medo aqui tanto pode ser o sujeito, né? Tenho medo eu tenho o quê? Tenho medo. Só que eu tenho medo de alguma coisa, certo? Então, aqui eu vou ter o sujeito, medo aqui vai ser o meu sujeito, mas também vai ser o meu nome, né? Porque medo aqui eu posso colocar ele como um substantivo abstrato. Vocês lembram o que é substantivo abstrato? O substantivo abstrato pode indicar sentimentos, ações, estados, qualidades, certo? Então, medo para mim aqui é um substantivo abstrato. Agora, observe novamente, tenho medo de alguma coisa, então preciso de um complemento. Então, o que vai vir depois, que eu posso colocar assim, ó, que escureça. Pronto, tenho medo que escureça. O que escureça vai ser minha oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Esse nome todo mesmo. Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Por que é completiva nominal? Porque o que escureça vai ser o complemento que o meu nome, o meu substantivo, ele vai necessitar para fazer sentido. Outro exemplo. Eu tenho necessidade. Pronto, verbo tenho. Quem é que tem necessidade? Eu tenho necessidade. Necessidade de quê? Pode ser de qualquer coisa, né não? Então, eu preciso de um complemento. Mas é um complemento para eu, para tenho ou para necessidade? Um complemento para a necessidade. Por isso que eu tô falando complemento nominal. O nome aqui é que necessita mais de sentido, certo? Então, lembrando que aqui é a minha oração principal. Então, vou colocar aqui o restante. Eu tenho necessidade de água para viver. Eu tenho necessidade de água
para viver. Se aqui é a minha oração principal, o restante aqui vai ser o que? O meu complemento nominal, certo? Ele vai dar sentido para esse meu nome que não tem, para esse nome que não tem sentido sem essa segunda oração, certo? Então, eu não vou chamar somente de completiva nominal, vou chamar de quê? Tudo isso aqui? De oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Mais um exemplo. Tínhamos certeza. Certeza de quê? Então, posso colocar... tínhamos certeza... Cadê? Deixa eu aqui. Tínhamos certeza de que ele estava doente. Tínhamos certeza de que ele estava doente. Então, tínhamos certeza, vai ser minha oração principal, certo? Beleza? Certeza, meu nome, lembra aí? É abstrata também. Tínhamos aqui, vai ser o nosso verbo, ok? E o de que ele estava doente vai ser a minha oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Da mesma forma, eu coloquei aqui, ó, eu tenho fé em quê? Certo? Então, eu preciso de um complemento para fé, certo? Finalizando, nós temos predicativa e a positiva. Vamos primeiro na predicativa, certo? A regra geral da predicativa é que ela vai ter função de predicativo do sujeito, mas é do sujeito da oração principal, certo? Um exemplo bem básico aqui, né? E a predicativa eu acho uma das mais simples para vocês compreenderem. Ó, a certeza é que você virá. A certeza é que você virá. Então, a gente identifica logo aqui a oração principal, certo? Beleza? E que você virá. Observa que a gente tem um verbo aqui, um verbo de ligação. Tá aqui o verbo de ligação. Qual é o macete aqui para vocês identificarem se é predicativa? Identifiquem se há um verbo de ligação separando essas duas orações, certo? Se tiver um verbo de ligação e na frente desse verbo de ligação você tiver a conjunção integrante que faz parte, né, da regra das subordinadas substantivas, certo? Então, é predicativo, beleza? Então, a primeira coisa que você vai ter que identificar para saber se é uma oração subordinada, substantiva, predicativa, você vai identificar se temos um verbo de ligação. Se tiver um verbo de ligação próximo, né, do lado mesmo da conjunção, que faz parte da regrinha aí, então, tá correto, beleza? Agora aqui, em relação à apositiva. A apositiva também ela é muito simples. Geralmente, a apositiva ela vai vir sempre depois de 2 pontos, certo? Só que a regra geral da apositiva é que ela vem sempre para explicar algo, né? Explicar algo mais ainda. Então, observa, eu quero apenas uma coisa que me deixe em paz. Então, ele explica mais ainda uma coisa que eu já tinha dito anteriormente. Da mesma forma, eu desejo uma coisa, ele está explicando que nós melhoremos o mundo. Mas a regra mesmo geralzona, mesmo o macete geral também para vocês memória. Pronto, então pela regra geral, ela vai ser apositiva se ela vier depois de 2 pontos. Então, é só identificar mesmo se tem os 2 pontinhos. Aí já era.